Olá, meus irmãos. Boa noite. Jesus conosco. Que o Divino Amigo visite os nossos lares e nos envolva a todos em vibrações de muita paz. Que bom estarmos aqui. Hoje, daqui a pouquinho, nós teremos a abertura da nossa reunião pública. E hoje nós teremos uma palestra especial que abordará o tema Sexo e Obsessão. Então, fique atento, se organize. Organize também seu recipiente com água, porque nós teremos também tratamento espiritual à distância. Meus amigos, fique conosco. Compartilhe também o nosso link com os seus amigos, com os seus familiares, para que eles também possam participar desse momento de muita luz. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais então. Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Dar que receber amor, a força divina em nós. Dar que receber amor, a força divina em nós. Olha que maravilha! Já ouvimos uma música. Que música animada! Devemos animar os nossos corações, alegrar os nossos corações. Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho, nós teremos o início da nossa reunião pública. E, como já comecei a comentar aqui, a reunião pública de hoje tem palestra especial. A palestra especial de hoje abordará o tema sexo e obsessão. Então, se organize, já pegue o seu recipiente com água para fluidificar, porque no finalzinho nós também teremos o tratamento espiritual à distância. Meus amigos, essa palestra especial, ela é promovida pela Concafras PSE. E nós queremos, nesse momento, cumprimentar todas as casas espíritas de todo o Brasil que se unem para essa transmissão. Essa transmissão também é feita pela TV Mundial de Espiritismo. Então, fique atento aí, fique organizado, se harmonize e aguarde, que daqui a pouco iniciará a nossa palestra.
riacho transformou-se em rio, e no mar logo se completou. A semente também é assim. Hoje é o fruto que a árvore dá. Todo gesto de amor tem um fim, que Jesus sabe multiplicar. A campanha que Ele criou, hoje é o pão de tantas multidões. As mensagens que Ele entregou são consolo a tantos corações. Foi seu gesto que nos trouxe aqui, na maior confraternização. A campanha foi que demonstrou a importância do amor em ação. Hoje vamos cantar todos numa só voz. Obrigado, seu ninfo, por estar entre nós. Nós queremos dizer que valeu a lição, sua perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Que Jesus, nosso divino amigo, possa visitar os nossos lares nesse momento, nos envolvendo a todos em vibrações de muita paz e harmonia. Daqui a pouquinho nós teremos a abertura da nossa reunião pública. E hoje teremos palestra especial, que abordará o tema Sexo e Obsessão. Tema muito importante. Então, já se organize, mantenha o seu ambiente o mais silencioso possível. Organize também um recipiente com água para ser fluidificada, porque nós teremos, ao final, tratamento espiritual à distância. Teremos o passe à distância. Meus amigos, esta palestra de hoje, ela é promovida por várias casas espíritas que se unem no Brasil inteiro. E nós queremos cumprimentar todas essas casas espíritas, porque juntas promovem a Concafras PSE, que é um evento maravilhoso. Essa palestra, esse momento, ele está sendo transmitido também pela TV Mundial de Espiritismo. Então, como dito, fique atento. Também compartilhe o nosso link com seus familiares, com seus amigos. Vá lá, dê um like, para que mais pessoas tenham a oportunidade de também participarem desse momento. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Sejam bem-vindos a Concafras, confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza, o encontro de muita luz que acontecerá em 2024. A nossa Concafras será Concafras do Acolhimento, realizada nas cidades de Paracatu, Minas Gerais e Palmas, Tocantins, entre os dias 10 e 13 de fevereiro de 2024, com o tema Bem-aventurados os aflitos.
Nós já estamos ansiosos, com os corações cheios de amor e de alegria. Já estamos sentindo a energia positiva desse grande encontro. Com Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão e com você. Então repita esse refrão, longe do nosso coração. Longe do nosso coração. Tristeza, mágoa e solidão. Tristeza, mágoa e solidão. Porque Deus é nosso Pai. Porque Deus é nosso Pai. E Jesus é nosso irmão, longe do nosso coração. Longe do nosso coração. Tristeza, mágoa e solidão. Sinta o nosso abraço. A Concafras 2024. Palmas e Paracatu te esperam. E Jesus é nosso Sinta o abraço da Concafras 2024. Palmas e Paracatu te esperam. A gente pode sempre realizar. Olha que maravilha, que alegria. Meus irmãos, quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião pública de hoje. Hoje nós teremos tratamento espiritual à distância. Prepare aí seu recipiente com água. E nós teremos, durante a reunião pública, uma palestra especial, que abordará o tema sexo e obsessão. Um tema extremamente importante. Então, meu amigo, minha amiga, se organize, harmonize o seu ambiente, o máximo que você puder, separe o seu recipiente com água para ser fluidificada, que ao final, como já disse, nós teremos o tratamento espiritual à distância. Olha, a palestra de hoje, ela é transmitida com a colaboração, aliás, de várias casas espíritas de todo o Brasil. E nós queremos deixar o nosso abraço, os nossos cumprimentos a todas essas casas espíritas que se unem para que esse momento se realize. Essa transmissão é feita pela TV Mundial de Espiritismo. Então, meu amigo, se organize. Também faça uma caridade ao seu familiar, ao seu irmão, auxilie que um amigo possa também participar desse momento. Compartilhe o nosso link, compartilhe essa informação, curta, que você estará auxiliando outras pessoas a também participarem desse momento de luz. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Louvo a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas.
constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vem que eu te farei um pescador de homens. Olá, meus irmãos, boa noite. Sejamos bem-vindos a mais uma reunião pública. Façamos a nossa prece para iniciarmos esse momento. Vamos fechar os nossos olhos, buscar a sintonia com Jesus. Mestre divino, nós te rogamos, Senhor, abençoa, Mestre amado, as reflexões dessa noite. Que elas sejam proveitosas, Senhor, para o nosso processo educativo dessa encarnação. Abençoa, Jesus, os nossos lares, que os bons espíritos estejam conosco e que a tua doce presença, Senhor, se faça sentir em cada lar que sintoniza conosco nessa noite. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Muito boa noite a todos, que Jesus abençoe e ilumine a nossa reunião pública. Hoje nós temos uma palestra muito especial. Nós trataremos do tema sexo e obsessão, que também faz parte do nosso programa de campanhas educativas, desenvolvidas pelas diversas casas espíritas vinculadas ao programa Concafras. Essa palestra é promovida pela Concafras PSE, em parceria com diversas casas espíritas espalhadas por todo o Brasil, sendo transmitida pela TV Mundial de Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que ao final da palestra nós teremos o tratamento espiritual à distância. Prepare o seu recipiente com água para fluidificação. E nesse momento, nossa amiga Juscelia fará a apresentação do nosso palestrante da noite. Olá, Juscelia, bem-vinda. Olá, Bárbara, obrigada. Olá, meus irmãos. Olha, segundo o espírito Joana de Ângeles, o sexo que perpetua a vida humana nos mistérios procriativos, quando bem conduzido, é o mesmo elemento que escraviza a alma quando transborda desgovernado. Então, o tema da palestra de hoje é sexo e obsessão. Nós convidamos, nesse momento, o nosso irmão Geraldo Júnior, trabalhador do Centro Espírita Irmão Áureo da cidade de Goiânia, Goiás, para a explanação de hoje. Seja bem-vindo, Geraldo Júnior. Olá, minhas amigas, meus amigos, que Jesus nos abençoe os ideais. Na campanha educativa deste mês de agosto, Sexo na Visão Espírita, estudaremos o tema Sexo e Obsessão,
este assunto tão importante para nós entendermos melhor esta questão da sexualidade. E quando a sexualidade se encontra doente, quando o sexo se manifesta de forma pervertida e assim dá a brecha para que haja a ocorrência da obsessão triste e lamentável, conforme nós vamos ver na sequência de nossa conversa. E nós iniciamos com os ensinamentos de Walter Barcelos no livro Sexo e Evolução, publicado pela editora da Federação Espírita Brasileira. Então, este sábio estudioso da doutrina espírita, ele nos traz alguns requisitos, algumas condições para que haja o estudo do sexo e que a gente possa estudar este tema tão relevante, mas de forma elevada, conforme merece de todos nós. Diz-nos, então, Walter Barcelos, que a sexologia preocupa-se basicamente com os meios de estimular, desenvolver e conservar o prazer sexual para uma vida afetiva mais feliz e duradoura. Então, esta matéria humana, chamada sexologia, que tem como finalidade estudar o sexo para que haja um estímulo maior ao prazer. Esta é a matéria humana chamada sexologia. Mas, ainda conforme nos ensina Walter Barcelos, se algum dia esta matéria, se interessar em saber sobre o amor, terá que procurar esclarecimentos com Jesus, através do seu evangelho. Ele é o mestre maior do amor, que solucionará todos os problemas da união afetiva entre o homem e a mulher. Ou seja, não é possível que nós estudemos este assunto, o sexo, um assunto delicado, relevante para nós, e com a intenção de entender o seu mecanismo de forma elevada, à luz da doutrina espírita, sem que nós nos utilizemos como base o Evangelho de Jesus, para que se constitua em roteiro para nós. E Walter Barcelos continua ensinando o seguinte: para estudar e compreender sexo com doutrina espírita, é necessário deslocarmos a nossa visão do campo estritamente fisiológico e projetá-la no campo ilimitado do espírito imortal. Isto quer dizer que se o sexo se manifesta no corpo físico, se o sexo, enquanto faculdade conhecida por nós, que gera corpos, ela se manifesta fisicamente no homem e na mulher, ela depende do corpo físico. Na realidade, nós, ao estudar sexo do ponto de vista espiritual, nós vamos entender que esta faculdade é inerente ao espírito, é um atributo do espírito encarnado e não do corpo físico, embora a nossa sexualidade se manifeste no corpo físico. Muito bem, então nós indagamos a título de reflexão: o que é sexo? O que vem a ser sexo? Sempre lembrando que nós estamos analisando esta faculdade humana, divina também, do ponto de vista da doutrina espírita. E André Luiz, espírito, através da psicografia de nosso querido Chico Xavier, no livro chamado Sexo e Destino, nos ensina que, entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com faculdades outras. Isso quer dizer que o sexo é criação de Deus. O sexo enquanto atributo divino e que se manifesta na nossa individualidade de homens, de mulheres, enfim, do espírito
do espírito imortal, na realidade, é uma faculdade criada por Deus e a nós concedida para que possamos utilizá-la. E continua o espírito André Luiz em outra obra, agora chamada Ação e Reação, dizendo que altar de amor puro, que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, ensinando-nos então o espírito André Luiz que o sexo deve ser considerado como um verdadeiro altar de amor puro, e que por isso merece de nós todo o nosso respeito, toda a nossa seriedade, toda a nossa consideração. E continua André Luiz, agora em outra obra, no livro No Mundo Maior, ao nos ensinar que a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma em sua sublime organização. Foi o que nós dissemos anteriormente, até mesmo parodiando o espírito André Luiz, que a sede do sexo não se encontra no corpo físico, embora o sexo dos espíritos, quando encarnados, se manifeste no corpo físico, no corpo biológico, através, naturalmente, da sinalética, por nós conhecida, que distingue o homem da mulher, através do órgão sexual inerente a cada sexo. Muito bem, e o Espiritismo nos ensina quais as funções do sexo, quais as finalidades desta faculdade humana e divina, do sexo, quais as funções. Ainda uma vez, André Luiz, agora no livro Evolução em Dois Mundos, sempre através da psicografia de nosso muito querido Chico Xavier, nos ensina que sexo é alimento psíquico. O instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, ele é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Sexo, então, tem como finalidade, uma delas, como função, a permuta de energias entre as criaturas que se entrealimentam. Então, é o reconstituinte das forças espirituais. O sexo nos traz o revigoramento das forças espirituais, quando há essa permuta entre as criaturas de forma elevada, responsável e sadia. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, nos diz o seguinte: quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição, este consórcio é tão absoluto que passam praticamente a viver numa simbiose de forças, qual se as duas almas habitassem num só corpo. E não é diferente o que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, quando fala a respeito do casamento, dos casais que, por ocasião do casamento, não serão mais do que um só corpo. O marido e a mulher não serão mais do que um só corpo. Então, esta simbiose sexual com base no respeito, no amor puro e fraterno, ela cria uma verdadeira ligação, um elo de ligação muito profundo entre o homem e a mulher, entre duas criaturas. Ainda como função do sexo, os espíritos nos ensinam, especialmente André Luiz, que sexo é fundamento da vida universal. Então, é tão importante, é tão elevado o sexo, que ele se constitui em fundamento da vida universal.
O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Então, André Luiz, neste trecho, nos ensina que há outras formas de exercitar, de exercício da faculdade sexual, ensinando que aquele que cria no campo da virtude, aquele que dedica a sua vida para a prática da caridade, ele nada mais está fazendo do que movimentando energias genésicas, energias sexuais. O apóstolo da ciência, o cientista, ao investigar, ao estudar seriamente uma ciência, ao desenvolvê-la, o artista, eles estão trabalhando com essas energias de cunho sexual. E continua André Luiz, quando nos referimos ao amor do Onipotente, ou seja, ao amor de Deus, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Então, a forma mais elevada de exercício das faculdades genésicas é através dessa busca do amor universal, esta busca de Deus que todas as criaturas trazem em si, consciente ou inconscientemente. Na verdade, então, é o ápice da forma de permuta de energias, é a que se dá entre a criatura, entre todos nós e Deus, o Criador. Essa permuta de qualidades com as esferas sublimes. E os espíritos respondem a esta pergunta feita por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Tem sexo os espíritos? Será que do lado de lá, no plano espiritual, os desencarnados continuam a ter sexo? Vejam a resposta. É a questão de número 200 de O Livro dos Espíritos. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia. Há entre os espíritos, os desencarnados, amor e simpatia, mas baseada na concordância dos sentimentos. E a questão de número 201 continua. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Aí os espíritos respondem, sim. Quer dizer, de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Isto quer dizer que se nesta encarnação, por exemplo, eu estou encarnado como homem num corpo masculino, pode eventualmente, por necessidade de progresso, eu vir a reencarnar num corpo de mulher, vir a encarnar num corpo feminino, numa encarnação feminina. Ou pode ter acontecido que eu já reencarnei anteriormente como sendo um corpo feminino. E assim, meus amigos, se dá com todos nós, minhas amigas, meus amigos, todos nós que aqui nos encontramos encarnados, podemos, em uma encarnação futura, renascer no sexo contrário, no sexo de mulher ou no sexo de homem, porque os espíritos não têm sexo. E nos ensina André Luiz no livro No Mundo Maior que feminilidade e masculinidade constituem características das almas acentuadamente passivas, femininas, ou francamente ativas, característica masculina. Então, como que se dá esta consolidação de feminilidade ou de masculinidade? Simples. Pela quantidade de reencarnações que o espírito, porque o espírito passa em determinado sexo. Quando reencarna inúmeras vezes na condição de homem, acentua as qualidades masculinas. Quando o espírito reencarna inúmeras vezes na condição de mulher,
ele tem a oportunidade de acentuar, de acrisolar em si as qualidades femininas. Mas como espírito tem que saber todas as coisas, naturalmente, todos nós, sem exceção, teremos que reencarnar como homens, encarnações masculinas, mas teremos também que reencarnar como mulheres, encarnações femininas, porque, do contrário, nós não completaríamos a nossa evolução, que tem que o espírito tem que saber todas as coisas, então ele tem que reencarnar como homem e como mulher. Muito bem, agora nós vamos falar sobre a energia sexual e seu uso. Ensina-nos Emmanuel, neste livro belíssimo, psicografado por Chico Xavier, chamado Vida e Sexo, um livro muito pequeno, mas de um conteúdo enorme, valoroso. Então, Emmanuel nos diz: a energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, ela é inerente à própria vida. A energia sexual é inerente a nós, faz parte da nossa individualidade, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, nós não vamos conseguir conter a nossa energia sexual. Nenhum de nós pode frear, conter a energia. Entenda-se bem, a energia sexual, mas podemos canalizá-la, tal como nós não conseguiríamos deter a força das águas de uma corrente, mas nós conseguiremos canalizar as águas da corrente. Muito bem, e como que os espíritos inferiores, como que os espíritos imperfeitos se utilizam desta energia sexual? De forma muito lamentável, de forma muito triste, e que acarreta consequências dolorosas para esses espíritos. É o que nos ensina André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Ele nos diz que, ao nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente, através de contatos quase sempre desregrados e infelizes, através da violência sexual, através do estupro, através do atentado violento ao pudor, através do assédio, condutas que todos nós já ouvimos falar e de forma que são realizadas de forma muito lamentável para o ser humano. São verdadeiras criaturas brutalizadas, espíritos imperfeitos, mas que lhes acarreta a exaustão, como diz André Luiz, o gasto indevido das energias e o sofrimento, de acordo com a lei de causa e efeito, que impõe a cada um de nós a necessidade de reparar o mal que venhamos a praticar contra os semelhantes. De modo geral, continua dizendo André Luiz, no livro Missionários da Luz, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Todos nós, então, seres humanos vinculados ao planeta Terra, lamentavelmente, trazemos ainda débitos escabrosos, dívidas, muitas dívidas neste campo, no campo das faculdades genésicas, e que nos cabe, com o tempo, ir pouco a pouco reparando essas dívidas, e é por isso que nós reencarnamos aqui na Terra, para que possamos reparar os nossos desatinos nesse campo do sexo. E os bons espíritos? Será que os espíritos elevados, os bons espíritos, exercitam também as faculdades sexuais? Naturalmente, claro que sim.
E então Emmanuel, no já mencionado livro Vida e Sexo, nos ensina que nos bons espíritos a faculdade genésica está controlada por valores morais. Eles exercitam o sexo, mas de forma elevada, sob o crivo de valores morais que lhe garantam o emprego digno, seja na criação de formas físicas, porque o sexo foi feito para permitir a reprodução da espécie humana. Então, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura, para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor. Efetivamente, existem aquelas criaturas que não exercitam o sexo do ponto de vista biológico, através do relacionamento sexual, mas que nem por isso deixam de exercitar as faculdades genésicas, as faculdades sexuais, seja através de obras de amor à humanidade, como uma Madre Teresa de Calcutá, como um Chico Xavier, como um Divaldo Pereira Franco, como aqueles que, desde antes da reencarnação, tiveram como projeto reencarnatório o não se casar, o não ter relacionamento sexual, mas que as energias sexuais teriam como finalidade o amor à humanidade, a criação de obras de caridade. E também tem os cientistas que se dedicam à ciência e canalizam as energias desta forma, na criação de obras beneméritas, como nos diz o Espírito Emmanuel. E qual a ligação entre sexo e obsessão? Ensina-nos Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão número 549, que aquele que intenta praticar uma ação má, então aquele que se utiliza das faculdades genésicas, do sexo, para praticar uma ação má, através da violência, através do desrespeito, através do assédio, da enganação, da fraude para obter uma relação sexual, por exemplo, né? Então, aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos. Não precisa nem de acreditar nos espíritos, basta querer praticar o mal, seja no campo do sexo ou em qualquer outro campo. Então, naturalmente, instintivamente, sem nem o saber, chama em seu auxílio os maus espíritos, aos quais fica, então, obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Então, nós vamos falar agora de uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, que é este livro chamado Sexo e Obsessão. Então, meus amigos, este livro, meus amigos, minhas amigas, esta obra apresenta a triste realidade causada pelos desatinos humanos neste campo do sexo, mas também mostra os imbatíveis recursos do verdadeiro amor para o resgate e iluminação de espíritos temporariamente voltados ao mal, porque aquele que se utiliza do sexo para a satisfação egoísta, aquele que se utiliza das faculdades genésicas para o desabafo, para a violência, sem se preocupar com a pessoa do outro, ele está temporariamente praticando o mal, voltado para o mal. Então, alguns assuntos que são estudados nesta obra: o desequilíbrio moral e sexual da pedofilia, tão conhecida de todos nós, a pedofilia, que é a afinidade pelo sexo com crianças, uma verdadeira aberração, uma verdadeira animalidade, né? A sensualidade perversa e a luxúria,
a parasitose obsessiva, como é que ocorre a obsessão no campo do sexo, a influência negativa dos programas de televisão. Este livro foi escrito em uma época que ainda não tinha as redes sociais de forma tão acentuada, não tinha o WhatsApp, os aplicativos. Então, ele foca na influência dos programas de televisão, que agora a gente sabe que está infinitamente mais ampliado, né, essa influência negativa, no comportamento das crianças e adolescentes, e a questão da pornografia, que é o desvio da faculdade sexual para as aberrações, para a sexualidade de forma livre e desenfreada. Mas também fala este livro do poder da oração e do trabalho na transformação moral do ser humano. Nós temos neste livro, minhas irmãs, meus irmãos, o caso de um personagem, do Padre Mauro, que buscou na religião, buscou a religião católica, no caso, sem nenhuma inclinação legítima, para fugir dos tormentos sexuais. Ou seja, então ele procurou abafar os tormentos sexuais através da inscrição para ser padre, mas não trazia nenhuma vocação para o sacerdócio. Lentamente, então, o Padre Mauro, esse personagem, o cerco das paixões se fez inexorável com relação a ele, que começou a ter contato com programas de televisão no campo da pornografia. Quase impossível fugir das sensações grosseiras. Então, ele recaiu neste campo. Naturalmente que ele trazia, o Padre Mauro, tendências e inclinações do passado reencarnatório, conforme nós vamos ver no desenvolver da história do livro. Então, ele traz um drama com raízes na pedofilia, desequilíbrio moral e sexual muito difundido nos dias atuais, conforme já falado. O Padre Mauro foi envolvido com uma gangue, estava envolvido com uma gangue pornográfica que lhe exigia mais crianças para comércio abominável. Então, no determinado trecho do livro, nós vemos que vítimas do passado e espíritos que foram vítimas do Padre Mauro, no passado reencarnatório, voltam agora na condição de obsessores. Algumas das suas vítimas cercam-no de vibrações deletérias e odientas, inspirando nas tendências doentias neste campo do sexo, a fim de mais o afligirem, ao tempo em que o alucinam e o estarrecem, levando o Padre Mauro à conduta de verdadeira loucura, desatinos que deixavam ele completamente desesperado. Então, aqui nós vemos, minhas irmãs, meus irmãos, o mecanismo da obsessão. Os seus adversários, esses espíritos do passado, eles encharcavam o Padre Mauro de ideias pervertidas, aproveitando naturalmente aquilo que já se encontrava na mente do padre, porque ele já trazia essas tendências do passado reencarnatório, como o germe que atraiu os espíritos obsessores, sobretudo as suas vítimas, aqueles a que ele muito prejudicou nesse passado reencarnatório. Crianças que eram vendidas, crianças que eram abusadas, ao desencarnar, o reencontraram na atual encarnação, como Padre Mauro. Então, eles enchiam de ideias pervertidas e de desejos lúbricos, alimentando aquilo que já existia nele, desejos insaciáveis, levando ele aí às raias da loucura. Mas nós vemos, neste caso, nessa história, que o Padre Mauro, apesar de tudo, apesar das tendências que ele trazia, apesar dos desvios desta mesma encarnação na condição de padre, que havia criado um estúdio e que aliciava crianças para fazer gravações, para poder compartilhar com esta gangue de pessoas, uma organização criminosa, né? Mas o padre, em determinado momento, ele se arrepende. Então, aí, Manuel Flomé de Miranda, que é o espírito que escreve a obra, faz a seguinte pergunta para um dos mentores:
Olha, as orações, porque ele via que Padre Mauro, embora desesperado, ele orava, ele pedia a Deus proteção e que queria sair desta vida. Então ele pergunta, as orações, embora expressando desespero, atingem nosso departamento de captação? E a resposta de um dos mentores foi a seguinte: nenhuma solicitação ao Pai amantíssimo, ou seja, nenhuma oração sincera, por mais que a pessoa seja criminosa e perversa, mas arrependida, nenhuma solicitação ao Pai amantíssimo fica sem resposta. Seja qual for a natureza do seu conteúdo, recebendo-a de acordo com o propósito de que se reveste. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós já vamos encaminhando para o encerramento desta nossa conversa sobre este tema. Nós encontramos no Espiritismo, na doutrina espírita, uma verdadeira terapêutica para os problemas da sexualidade desencaminhada, da sexualidade pervertida. E essa terapêutica, ela se compõe de elementos simples e que estão ao alcance de todos nós, que são a prece, a oração sincera, o culto do Evangelho no lar, a reunião semanal em torno do Evangelho, a água fluidificada no centro espírita, no culto no lar, o tratamento espiritual que todos nós vamos conseguir num centro espírita bem orientado, o estudo da doutrina espírita, que nos vai esclarecer sobre o uso correto da faculdade sexual, sobre os desvios, as consequências desses desvios, e também se inclui na terapêutica para a cura desta enfermidade da alma, ter Jesus por guia e modelo, e também a prática da caridade, lembrando do preceito da doutrina espírita, do nosso lema, fora da caridade não há salvação, para aqueles que já se desencaminharam no campo do sexo, para aqueles que já iludiram, que já prejudicaram, já maltrataram, já desviaram outras pessoas nesse campo, lembrando as palavras de Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. Fora da caridade não há salvação. E terminamos com a orientação de nosso querido mentor espiritual, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, que nos orienta o seguinte: mas se a inquietação sexual tiver gastas horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente ao encontro de um homem ou ao encontro de uma mulher. Não te desvies, muitas vezes em perigoso agravo de teus problemas. Antes de tudo, procura Deus na oração, segundo a fé que cultivas, quer dizer, não importa a religião, de acordo com a fé que tenhamos, procuremos Deus na oração, e Deus que criou o sexo em nós para engrandecimento da criação, na carne e no espírito, ensinar-nos-á como dirigi-lo. Deus, então, nos ensinará como dirigir as nossas faculdades sexuais, as nossas faculdades genésicas. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire, a fim de que possamos dirigir as nossas energias sexuais, as nossas energias genésicas, para o nosso bem, para o bem dos semelhantes. Muita paz e fiquem com Deus. Muito bem. Agradecemos ao Geraldo Júnior pela palestra de hoje, que nos trouxe esclarecimentos importantes sobre esse tema, que nos faz refletir sobre o respeito e o uso das energias sexuais de forma respeitosa.
É isso mesmo, Bárbara. Muito bom ter esclarecimento, adquirir conhecimento, não é isso? Passaremos agora, meus irmãos, ao tratamento espiritual à distância. Recordemos Jesus quando ele afirma: a tua fé te curou. Tenhamos confiança em Deus e na certeza de que seremos amparados e assistidos pelo Mestre Jesus. Preparem um recipiente com água para ser fluidificada e acompanhe, palavra por palavra, o vídeo que nos conduzirá ao momento do passe à distância. Após o tratamento, nós retornaremos para dar alguns avisos e fazer a prece de encerramento. Que Jesus nos abençoe. E se você gostou da palestra e quer conhecer um pouco mais sobre este ou outros assuntos, participe da Concafras PSE, um encontro espírita de muito aprendizado e troca de experiências que será realizado no próximo ano, em 2024, nos dias 10 a 13 de fevereiro, nas cidades de Palmas, no Tocantins, e Paracatu, em Minas Gerais. As inscrições estão abertas neste link que está aparecendo aqui embaixo na sua tela, www.concafras.com. Participe! Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem.
Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Então, meu amigo, minha amiga, como é bom tomar passe, né, Bárbara? Isso mesmo. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, participe dos nossos cursos semanais de doutrina espírita, que são totalmente gratuitos. E você pode obter maiores informações em nossas redes sociais. Então, nós já estamos finalizando a reunião pública de hoje. Vamos convidar a todos para a nossa prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos, mantendo os nossos corações sintonizados com o Mestre Amigo. Vibremos gratidão. Senhor, nós lhe somos gratos pelos esclarecimentos desta noite, que alimentam e fortalecem nossas almas, nos auxiliando a caminharmos contigo, a buscarmos, Mestre, o caminho certo, os passos firmes que devemos dar nesta caminhada terrena. Que a tua bondade, a tua misericórdia nos sustente e nos ampare, e que essas vibrações que envolvem todos os nossos lares possam ser constantes durante o decorrer da semana. Graças nós te rendemos, Jesus, hoje, agora e sempre, e que Deus seja para sempre louvado. Que assim seja. Assim seja. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho, para que você possa estar por dentro de tudo que acontece no canal da TV Mundial de Espiritismo. Obrigado a todos pela participação e até a próxima reunião pública. Que Deus nos abençoe. Tchau, Juscelia. Tchau, Bárbara. Que Deus nos abençoe a todos. Até a próxima.